o evento, muitas das pessoas, muitos de vocês se sentem, vamos supor assim, temerosos. Acham que não são atribuições de vocês passarem as informações, acreditam, por conta até do sistema que a gente vive, que vai ser se meter na vida alheia, porque a minha função é apenas ir ali, fornecer informações, ou fazer aquele tratamento, no caso dos mosquitos, ou de algum outro tipo de combate, e não ficar falando da vida alheia, né? Tem muito isso. Eu não vou me meter, porque situação de casal é a vida pessoal, mas vejam, gente, uma mulher que passa pela violência doméstica, além da vergonha pessoal de estar passando por aquilo, muitas das vezes ela não tem força para sair da situação. E um alerta de vocês para os demais membros, para os demais órgãos, um alerta: olha, eu fui, em tal caso achei tão estranho, a mulher um pouco tristonha, a mulher visivelmente nervosa com a chegada do marido, muito estranho aquilo. E nós também, essa informação, muitas das vezes nos chamam a atenção, e a gente pode fazer até um atendimento, uma visita, para poder verificar se há mais sinais de algum tipo de violência, de algum tipo de dano, algum tipo de problema que ela esteja passando ali, que ela não tem coragem, ela não tem força suficiente para sair ou para pedir socorro. Acontece demais. Elas passam anos a fio ali, passando por situações das mais terríveis possíveis, e muitas das vezes só saem quando vem uma pessoa de fora, observa e aciona os outros órgãos, ou a polícia militar, ou a polícia civil. Nós temos linhas de apoio. Por exemplo, vocês podem fazer de forma anônima: olhe, na casa Y, X, está acontecendo isso, estranho, as crianças assim, a mãe assim e tal. Então, isso daí já pode ser um início para a gente poder fazer esse tipo de atendimento, né? Porque, muitas das vezes, elas... Pessoalmente, eu já tive situações assim, de chegar até de ir fazer o atendimento lá e ela ficar petrificada com a presença da gente. Mas a gente tem que agir, porque muitas das vezes vai ser aquele socorro que vai salvar ela e a família. Não é assim? Então, orientar. Lá na delegacia a gente faz muito esse trabalho de orientação, de quais são os órgãos que ela pode procurar. Aqui no município a gente tem CRAS, CREAS, que faz o atendimento psicológico. A gente tem Defensoria Pública, tem o pessoal, os advogados, que a gente pode... Eu verifico muito lá que elas precisam muito de assistência jurídica, muitas das vezes, porque tem situações que não são crimes propriamente dito, mas que elas precisam de um auxílio jurídico. Então, em algumas situações, a gente fazer esse encaminhamento, perguntar, verificar e fornecer o caminho que ela pode trilhar ali em busca do auxílio dela. Né, doutora? A doutora aqui, vamos ver, pode falar até do ponto de vista de assistência jurídica mesmo. Eu sei que não trabalham na Defensoria Pública, mas trabalham em parceria, porque a Defensoria Pública tem os critérios, né? E a violência doméstica, ela atinge várias áreas, vários níveis sociais, e não só aquelas pessoas que estão naquele nível que a Defensoria Pública pega para poder atender. O perfil da vítima... Bom dia, gente. O perfil da vítima, ele é gênero, né? É ser mulher, ser visto e entendido como mulher, ser reconhecido como mulher. E aí o agressor enxerga um perfil de vulnerabilidade, um ser subordinado a ele, e que aí ele pode empregar os tipos de violência que a gente tem, não é apenas a física, né? Tem violência psicológica. Ele vai humilhando aquela mulher diariamente, fazendo ela se sentir pequena, se sentir incapaz, se sentir insegura. Ele vai isolando aquela mulher dos seus espaços de segurança, ela vai deixando de conviver com a família, vai deixando de conviver com o amigo. Ele pode, inclusive, impedir essa mulher de trabalhar para que ela tenha uma renda, porque vai botando nela cargas de responsabilidade. Nem sempre a violência ela é algo
visível, nítido, ela às vezes é velada. Então, por exemplo, nossos filhos vão ficar com quem? Você está deixando essas crianças com todo mundo. Essa criança não está indo bem na escola é porque você não está em casa. A criança adoeceu é porque você estava lá arrumando o cabelo. Isso nem dá renda, isso aqui nem ajuda na conta de casa. Isso aí diariamente vai criando aquela ideia na mulher de que ela realmente não é capaz. Isso tudo faz parte do ciclo de violência. É por isso que é tão difícil quebrar. É por isso que a gente tem que não pode ter esse julgamento de não entender. É porque há um contexto em que ele está inserido. E, ao longo de todas essas fases, esses níveis desse ciclo, a mulher acaba ficando realmente vinculada àquele relacionamento e não consegue quebrar o ciclo, não consegue sair. Mas, em relação à questão da assistência, de fato, nós temos essa carência. É por isso que eventos como esse, é por isso que o empoderamento pelo conhecimento, como é o tema, que é tão importante. Porque é necessário que haja um posicionamento da mulher e um posicionamento da sociedade em relação a políticas públicas voltadas às mulheres. Porque nós precisamos de estruturas que possam dar suporte e apoio a essas mulheres. Nós precisamos, a doutora Ellen precisa de um espaço apropriado, na delegacia apropriada. Nós precisamos das salas de lais nas delegacias menores, das comarcas menores, espaços de atendimento, para que tenham profissionais também do gênero feminino e profissionais que foram capacitados para atender, para receber, para acolher essas mulheres vítimas de violência. Nós temos que ter estrutura para receber os filhos desta mulher, porque quando a Patrulha Maria da Penha vai lá, quando a doutora Ellen vai lá, ela recebe uma ocorrência, normalmente essa mulher ela vem acompanhada dos filhos menores. E aí como é que vai ficar as crianças naquele momento? Então a gente precisa de um espaço apropriado. Nós precisamos de monitoramento eletrônico. O Senado aprovou agora recentemente, né, a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, que só é feito a partir de política pública, porque tem que existir a tornozeleira. Tem que existir para que a delegada possa requerer, e aí ser determinado pelo juiz, e a gente ter aquele material, mas isso aí tem que vir de políticas públicas. E isso não acontece, infelizmente, espontaneamente. Se a sociedade não cobrar, se a gente não se posicionar, nós não conseguimos. A nossa defensoria pública, que a gente precisa, na advocacia ela não atua pro bono, nos é impedido, né? A gente não pode atuar pro bono, a gente é trabalhar de graça. Principalmente porque tem a defensoria pública, exato, não é isso? Quem faz esse papel é a defensoria pública. Mas, infelizmente, as defensorias são o quê? Você vê uma cidade desse tamanho, vem um defensor, 2 defensores, ele não consegue dar suporte. Mas nós apoiamos em ações sociais, nós fornecemos assessorias jurídicas para explicar qual o caminho. Nós ensinamos, e por muito tempo, antes de ser algo disponível online, né, de ser mais fácil, por muito tempo a OAB é que fez os pedidos de MPU, de medida protetiva. Era o espaço que as mulheres tinham de segurança para procurar, e lá nós fazíamos isso. Porque não precisa de advogado para pedir medida protetiva. E é muito fácil, muito simples. Vocês vão entrar no Google, vocês vão colocar lá, MPU TJMA. É o primeiro link que vai aparecer. O Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive, um grande mérito do nosso Estado, porque foi um dos tribunais que fez isso de maneira mais intuitiva, mais fácil. Deixou um sistema muito simples. É mais fácil do que fazer um perfil do TikTok, tá? Então, se você tem perfil do TikTok, tem perfil do Instagram, você consegue mexer no site lá do tribunal para pedir a medida protetiva. É interessante porque a medida protetiva, ela passa a esse sentimento, na verdade, de segurança para a mulher. Muitas das vezes, e também é cabível a medida protetiva quando não se tem crime especificamente. Então, é importante que se frise, né, que a medida protetiva, hoje, pelo que eu vejo, é a arma, o instituto mais acessível para a mulher que está em violência doméstica. Não precisa de contraditório, ele não precisa ser ouvido para o judiciário conceder. Então, assim, e faz muito efeito. Muitas das vezes não faz, sim, mas às vezes faz bastante efeito, até de alerta para o abusador, para o agressor. E é muito importante
que a via de chegada até esse instituto é muito fácil, né? Você pode solicitar no site. Do próprio celular. O pessoal da Defensoria Pública se recusa a fazer, eu soube. Mas, na promotoria, eles escolhem o depoimento da pessoa, né, e mandam para o fórum, e lá na delegacia também. Então, aqui em Presidente Dutra, nós temos a delegacia e temos também a promotoria, né? Lá na promotoria eles fazem. A gente gostaria até de ter o auxílio da doutora para ver se conversa com o pessoal lá da Defensoria Pública para eles fazerem também. Porque, assim, é muito fácil a gente acessar um site e fazer. Mas, assim, tem gente que não tem esse traquejo para entrar no sistema, para preencher os dados. Tem gente que é assim. Tem gente que não sabe mexer em Instagram, por exemplo. Tem umas pessoas que eu conheço, que eu não vou dizer o nome, mas que não sabe mexer, história, essas coisas, não sabe ficar mexendo, não sabe postar direito. Então, assim, certas coisas que são fáceis para umas pessoas são difíceis para as outras. Então, quanto mais a gente facilitar, principalmente um mecanismo tão acessível, melhor. Então, vamos procurar essa parceria. Vamos conversar depois, viu, Gardene? Já está para a pauta da CMA. Só pegar o gancho aqui rapidinho, Gardene, que a doutora Ellen falou, por que a MPU, ela é medida protetiva, por que ela é tão eficaz? Eu considero o instrumento mais eficaz que nós temos hoje, mais eficiente. Porque o perfil do abusador, porque ele é um abusador, ele é muito genérico, ele não é o perfil do criminoso quanto mais. Então, assim, não há, como a doutora disse, uma classe social, a violência doméstica ela atinge todos os setores. Da sem instrução, a formada com doutorado. A Maria da Penha tinha mestrado, era uma mulher, ela trabalhava, ela se formou na USP e foi vítima de violência doméstica. Então, assim, não há um perfil. Mas ele não é um abusador, um criminoso quanto mais. Então, o que acontece? Quando chega aquela notificação da justiça que ele recebe pelo próprio WhatsApp, se você informar o telefone, tem que esperar o oficial de justiça e intimar ele, não. Ele vem pelo celular, dizendo que ele não pode se aproximar daquela mulher, que ele não pode ficar assediando aquela mulher. O que ele quer dizer? Não é para ficar ligando, não é para ficar ligando por serviço, não é para ficar mandando mensagem, não é para ficar perseguindo ela nas redes sociais. Tem uma grande parcela que se assusta, se intimida, e aí a gente consegue interromper. E muitas das vezes a gente consegue evitar que algo mais sério aconteça em razão disso. Pode falar, Camila. Então, bom dia a todos. Meu nome é Gardeane, estou atualmente como presidente da CMA. Essa demanda apresentada aqui em relação à violência doméstica, essa demanda da assistência jurídica, já chegou até os nossos ouvidos, através da procuradora. Ela fala, acho que uma semana depois, no dia seguinte, não lembro, foi. E aí ela levou essa demanda para a gente explicou para ela como é que a gente poderia atuar, e a gente pautou essa importância dessa união. E a gente estava esperando a OAB, como a gente está com a nova diretoria, tem os trâmites institucionais. Então, nem todas as comissões ainda estavam formadas definitivamente. Então, ontem foi o marco inicial das atividades da CMA, da OAB. A gente teve um evento voltado para as mulheres. Então, agora, a gente pode começar a trabalhar. A gente já pode pensar nessa reunião que ficou pendente, mas a gente já tinha conversado. E a nossa procuradora da mulher, aqui de Presidente Dutra, a doutora Gisele, eu gostei muito do seu interesse. Então, ela apresentou, ela ouviu. A secretária de Tuntum, Secretaria da Mulher de Tuntum, ela estava aqui no dia da nossa reunião, ela apresentou como é que eles trabalham lá, como é que a secretaria em si está trabalhando. Então, assim, eu acredito que é muito importante a gente também ver o que os nossos vizinhos estão fazendo e o que está dando certo. E eu achei brilhante essa palestra, porque realmente vocês, assim como nós advogados, somos a primeira porta de entrada para quem está passando por uma questão de violência. Então, eu sempre gosto de pautar o acolhimento que a gente tem que ter com essa mulher, porque a violência doméstica ela não é só agressão física. Então, aí em algum outro momento, a gente pode pautar e explicar detalhadamente quais são. Então, tem a patrimonial, a psicológica, que na maioria das vezes é a primeira violência que ocorre,
após a psicológica, aí entra, às vezes, a patrimonial, tem a física. Então, o homem, o agressor, ele tem essa capacidade de tirar tudo da mulher. E a primeira coisa que ele faz é excluir ela de todo mundo, dos familiares, das amizades, igual a doutora Letícia estava falando. Ele traz tanta insegurança para ela, com quem você vai deixar os filhos. Então, ele tenta prender a mulher de todas as formas possíveis. Então, vocês, eu entendo que é uma situação muito delicada. Às vezes ocorre de vocês terem medo, se realmente, será se ela passa? A gente consegue identificar pelo olhar. Basta você ter uma sensibilidade, você consegue enxergar a mulher que está nessa condição de violência doméstica. E quero dizer que a OAB, assim como a CMA, né, juntamente, a gente é uma equipe, um time que busca objetivos iguais. A gente vai tentar trabalhar essa parte mais social, porque a violência doméstica, não só em Presidente Dutra, mas eu sou de Eugênio Barros, lá também acontece muito, e tem um agravante de todo mundo se conhecer, cidade pequena tem isso. Então, a gente convive com os agressores. Então, como agir dessa maneira? Lá eu tento trabalhar com a conscientização, lá também tem a Procuradoria da Mulher, só que ela também não está conseguindo ainda, porque lá ainda tem questões precárias, mas é esse passo a passo que a gente pode dar, né? Então, os órgãos, juntar realmente os órgãos. Aqui a gente está disposto. Então, olha só, ainda bem que a gente está disposto. Então, que bom que vocês estão vindo atrás da gente. E a gente está aqui de portas abertas, seja para explicar, seja para a gente tirar um dia. Dei a ideia para a doutora. Vou ficar chamando de doutora, que já é o costume. Já é o costume. A doutora Gisele, o que a gente pode fazer na OAB? Trazer essas campanhas e levar a OAB, a gente fazer um rodízio de advogadas num evento de 3 dias, de 2 dias, e a gente está lá disponível, porque ocorre muito essa situação, o pós-violência. Como acolher essa mulher, para onde essa mulher vai, como que fica a questão do divórcio, como é que fica a questão da casa, como é que fica a questão da guarda, como é que fica a questão da pensão alimentícia. Então, olha só, além da violência, o que outras coisas a mulher tem que pensar. Então, cabe a nós, né, levar não só o conhecimento, mas também o acolhimento. São 2 coisas que têm que caminhar junto. Não tem como, quem passa por essa questão, não tem como, quem for ajudar, não dá os 2. Porque ela precisa, e não olhar para ela com um olhar de julgamento, porque ela já está fragilizada. As amigas já avisaram, a família já avisou, a família normalmente já cansou de dizer, sai desse relacionamento, mas ela não tem força. E, infelizmente, somos nós. A gente tem essa responsabilidade por questões sociais mesmo. Porque o que seria de nós se a gente não tiver um objetivo maior? Então, se a gente está nessa situação, e vocês são essenciais. Assim como a gente explicou a questão do dentista, que a mulher sempre chega com fraturas. A doutora Letícia explicou isso, chega com uma fratura sempre no rosto, um olho sempre roxo, uma questão de um dente caindo. Então, realmente, a questão de vocês é muito delicada, mas é importante. Pode falar. Deixa eu só falar assim, a questão da essencialidade aqui dos profissionais de saúde. Essa essencialidade é tão clara que ela é legal, tá? Não é uma faculdade do profissional de saúde. Nós temos portarias do Ministério da Saúde que determinam a informação compulsória às autoridades policiais quando identificados casos de violência doméstica. E eu preciso frisar aqui, para a gente lembrar que violência doméstica não é só o companheiro e a companheira. Tá? Então, a gente precisa que vocês fiquem atentos também à questão de pai e filha, mãe e filha, tá bom? Ou o filho com a mãe, aquela idosa, acamada. É algo que muitas vezes são os profissionais de saúde que identificam, porque é um idoso que já não sai mais de casa. Só quem entra ali naquela casa, além dos familiares, são realmente os profissionais de saúde. E vocês precisam estar atentos e ao identificar, procurem o coordenador de vocês.
porque isso precisa ser notificado às autoridades policiais. Vocês precisam informar. Essa informação pode ser anônima, não vai ser... Pode ser só um estranhamento. Exatamente. Uma situação estranha. Estranha, gente, não é... Exatamente. É aquela criança que era extremamente comunicativa, que quando chegava, conversava e de repente dá reclusa e não está mais querendo que deixar você pesá-la. Já é algo assim, já é estranho. É aquela mulher que sempre ia ao postinho fazer a consulta, que fazia o preventivo e de repente não quer mais ir. É estranho. Então, e eu tenho certeza que porque quem está ligado à saúde da família conhece a sua comunidade, conhece a área que atua. Meu esposo é dentista inclusive aqui da cidade. É difícil, eu acho que quando eu vou visitar lá no consultório, quando chega, ele sabe da avó, da mãe, do filho, do que aconteceu, e aí como é que foi. Conhece o time de futebol que o menino torce. Então, vocês sabem identificar, é familiar a vocês. O que precisa é só de um olhar atento. E outra coisa, esse acolhimento, porque outro ponto essencial da questão do profissional da saúde, normalmente a forma como o profissional recebe aquela vítima da violência vai ditar o que ela vai fazer dali para frente. Porque se ele já é grosseiro ali, se ele se faz de cego ali, se ele já não percebe, se ele já não... ou recrimina aquela vítima, a tendência é que ela sinta vergonha. E aí vem a culpabilização da vítima, que é um karma nesse país, que a gente avança e sempre tem um discurso novo, trazendo de volta a culpa da vítima. E ela não vai atrás. Porque, assim, se naquele caso ali ela está precisando, no caso de saúde, ela não conseguiu, então ela não vai atrás de segurança. Tá. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde em nome do Michele, Karine, doutora Liliane, pelo evento. Necessário, na verdade, a informação é primordial para que a gente leve, de fato, e busque a sociedade, que elas tenham mais consciência. As amigas foram aí falando e eu colocando alguns tópicos bem interessantes. Eu sou agente comunitária de saúde, concursada no município há bastante tempo, licenciada hoje pelo cargo, mas um dos profissionais que mais tem a capacidade de identificar a violência. Inclusive, no período em que estava atuando, eu identifiquei um abuso de uma criança. O olhar da vítima, se você não tem sensibilidade, você não consegue. Mas se você tem, você é um profissional que adentra aquela casa, de fato, com vontade de ajudar, de informar, que esse é o papel do agente comunitário, é orientar, não é se meter. Mas tu observar, eu identifiquei uma criança e isso passou pela justiça, hoje ela é uma adulta já, tem filho e foi abusada pelo padrasto. Identifiquei também a violência de uma senhora. E essa palestra ela é tão essencial e tão necessária, parece-me que a gente fala o tempo todo e as pessoas ainda não conseguiram entender o seu papel na sociedade. E não é só o profissional, porque aqui também estão os nossos colegas agentes de combate à endemia, que também adentram nas casas. É um papel diferente, mas consegue também identificar essas violências. Mas as pessoas ainda têm medo de denunciar, de falar sobre o assunto, e é aquela história, não, essa não é a minha responsabilidade. E precisamos trazer a esses profissionais o interesse. É responsabilidade minha como cidadão. Não é só como um agente comunitário de saúde, não é só como um dentista, não é só como um profissional que seja, mas como cidadão. A gente precisa defender as nossas mulheres. Hoje eu estou no cargo de procuradora e eu consigo dizer que eu já passei por todas as esferas, tirando o judiciário, mas passei por todas as esferas que a gente consegue vivenciar tudo isso. Como agente comunitária, como secretária adjunta na assistência social. Lá é a porta de entrada. A assistência é onde você consegue... é essencial no atendimento, porque elas precisam desse suporte. Não é só
chegar até a delegacia, denunciar o agressor, a gente consegue até prendê-lo momentaneamente, infelizmente é o que a gente vive no nosso país, mas a assistência faz um trabalho muito bom, porque vai acolher, vai fornecer, muitas das vezes precisa de documento, precisa de assistência à saúde, precisa de assistência jurídica, então ela vai encaminhar o pessoal da assistência. É essencial. Então, esse trabalho aí de acolhimento, de encaminhamento para os órgãos específicos e até facilitando o encontro de documento, de tudo, de um modo geral, porque elas precisam, eu costumo dizer, a gente já conversou lá na delegacia, essa parte não policial. Como assim não policial? É essa parte da pensão, da guarda dos filhos, do divórcio, como é que vai ficar com as crianças, ele vai ter acesso, ele não vai, como é que fica essa parte jurídica mesmo da coisa, mas eu vou deixar as crianças com quem para ir trabalhar? E se eu sair? Pronto. Excelente, doutora. Nós tivemos um feminicídio aqui que ele falou com ela na noite anterior, eu vou lhe matar amanhã. Ela passou mensagens para as pessoas, ele está dizendo que vai me matar, mas eu não quero sair, que eu vou perder a casa. Então, assim, faltou conhecimento. Ela não vai perder a casa porque ela sai da casa, porque está passando por uma violência doméstica. Então, ela ficou ali, no dia seguinte, perto do meio-dia, ele esfaqueou ela na frente dos filhos e matou. Aqui em Presidente Dutra, então, por conta da casa, falta de conhecimento. Não, você pode sair, sai agora, rapidinho, vamos procurar o judiciário, a gente pega uma medida protetiva, tira ele da casa, você volta, ela estaria viva. Mas ela preferiu ficar ali, acabou se expondo, achou que ele não fosse realmente fazer o que ele tinha dito que ia fazer no dia seguinte, a gente tem até as mensagens, mas ele fez. Então, essa parte aí é essencial, dar o suporte jurídico, o suporte assistencial, para que ela possa sair daquele meio. Muitas vezes não é questão policial. Eu canso de ver, elas chegam lá, não, mas é porque eu quero isso, mas isso daí é uma questão cível. Olha, você precisa procurar a Defensoria Pública, leve tais e tais documentos. Então, é facilitar, principalmente a doutora agora que está sendo secretária da mulher. É ir até o órgão, a Defensoria Pública é essencial, minha gente. Facilitar o atendimento, eu digo isso o tempo todo, facilitar o atendimento das mulheres. Desburocratizar a coisa. Precisa de um registro, precisa do documento do homem. Você não pode exigir o documento do homem da mulher. Eu preciso do comprovante de residência. Senhor, ela é alugado, não tem nada no meu nome. Como é que eu vou comprovar que moro lá? Serve o quê? Eu posso trazer a vizinha, que ela possa dizer aqui que eu... Então, é facilitar. Não vou atender. Então, é esse tipo, é facilitar o atendimento delas, um atendimento. Peticionar no judiciário ajuda, minha gente, demais. E, muitas das vezes, esse atendimento aí, ele é tão obstacularizado nos órgãos nos quais elas chegam, que elas desistem efetivamente. É muito difícil você buscar ajuda. E quando você chega lá no órgão específico, é tanto protocolo, é tanta coisa que você tem que levar, que às vezes ela desiste, simplesmente. Então, a gente trabalhar em conjunto para cobrar dos demais órgãos, para facilitar o acesso à justiça, facilitar o acesso delas aos mecanismos de defesa. E lá a gente faz. Muitas das vezes eu estou lá, soberbada de serviço, eles vêm, doutora, é porque ela quer falar com a delegada. Mas é o quê? Não tem crime, é porque quer falar. Eu vou fazer uma assistência jurídica, uma orientação jurídica. Eu vou dizer para ela onde ela vai, o que é que leva. Muitas das vezes, sabe o que eu faço? Eu coloco no papel, digito, carimbo, para poder ela chegar lá e a pessoa dizer, não, a gente não vai atender, mas a delegada disse que era aqui. Aí mostra, se eles disseram que não vai atender, mostra aí. Porque pelo menos isso, nossa. Está entendendo? Assim, acontece, eu já caminhei para a Defensoria Pública com um papelzinho assim, carimbado. Doutora, eu acho que a informação mesmo, está faltando as mulheres entenderem por onde eu começo. E aí, formulando a minha fala, quando eu estive na assistência, minha preocupação era essa, estar nos CRAs, cobrar dos profissionais que atendam com responsabilidade e dedicação
as mulheres, os casos de violência criança, então, assim, é um caso que me chama muito a doutora, e eu sei o quanto ela é ferrenha, defensora, e faz um trabalho de excelência. Então, se você não tiver nesses órgãos de defesa pessoas que têm interesse de fazer acontecer, não acontece. Graças a Deus, eu estou vendo essa parceria acontecendo. Eu busquei, e quando me tornei vereadora, graças a Deus, e recebi a oportunidade de ficar procuradora, eu falei assim, meu Deus, olha a responsabilidade. Eu não quero um cargo para dizer que sou procuradora, eu quero um cargo para ver a efetividade, que isso aconteça e que funcione de verdade. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar os órgãos para conversar e entender as dificuldades e o que era que estava faltando, a necessidade de cada um. Falei com a doutora Ellen e ela me disse da necessidade do investigador. Inclusive, fiz a indicação, né, pela Câmara, pedindo à Secretaria Estadual de Segurança Pública um investigador próprio para a delegacia, para que a gente tenha efetividade nos atendimentos. Então, fui na OAB, tivemos essa reunião, a gente conversou, e as demandas de cada órgão, eu vou tentando, pelo Legislativo, fazer algo para que aquilo facilite a vida das mulheres. Então, o meu papel hoje, em Presidente Dutra, é, de fato, buscar cada órgão, entender a necessidade de cada uma, para que a gente possa, através do Legislativo, apresentar projetos, ações que visem garantir de fato. E trazer, assim, eu fiz uma pesquisa para entender como estava a nossa sociedade, principalmente o Presidente Dutra, o Brasil como um todo, e a gente tem identificado um aumento muito maior de violência contra as mulheres. E eu fico me perguntando aonde está, onde é o erro. Primeiro, eu entendo que a impunidade é a principal. Hoje, parece-me que fazer e cometer o crime é tranquilo, eu saio amanhã pela porta da frente. A impunidade, ela é a principal, é incentivadora. Essa é só o meu ponto de vista. Mas aí entra a questão também, que hoje as mulheres têm mais... Tem essa questão também, que hoje nós temos, que a Gardena está querendo dizer, hoje nós temos, ainda não está em todo o Brasil, mas hoje a gente tem alguma rede especializada, a gente tem as delegacias da mulher, a gente tem comarcas que possuem varas especializadas de violência contra a mulher, não é desagregada da vara de família, ela é exclusiva. E hoje a gente é resultado também dessas campanhas. Normalmente, quando você tem uma grande campanha de conscientização em um local, não vou longe, nós tivemos aquele evento da mulher, acho que 2023, que é aquela do Estado, que vinha a carreta, nós tivemos um aumento de denúncia, eu lembro que foi identificado na delegacia logo após. Sempre que tem uma campanha grande de conscientização, a gente consegue ter uma notificação grande, porque as pessoas saem da caixa, as pessoas falam. E é isso também, são muitos dados que estavam escondidos. Muitas mulheres que sofriam caladas. E hoje, a mídia nacional trata do assunto. Quebramos um tabu, porque era tabu falar de violência contra a mulher. Nós tivemos casos famosos de pessoas do filme, aquela socialite, que era considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, que foi assassinada pelo companheiro, esqueci o nome. Tem um filme dela. Na época, não trataram como feminicídio. Após uma pressão, uma campanha da família e de amigos, é que passaram a tratar, a bater na tecla, que era o companheiro, tudo. Eles falavam simplesmente do homicídio, eles escondiam que vinham de uma relação familiar. Existia um tabu. Então, hoje a mídia fala. Então, hoje eu sei que 37,5% das mulheres declararam terem sofrido uma violência no ano passado. Hoje a gente sabe que, infelizmente, 70% dos casos de homicídio em que a vítima é mulher, o assassino é conhecido, é um parente, é um companheiro, é do núcleo dela, é do núcleo familiar. Então, a informação ela também nos trouxe esses dados, assim, são aterradores. E a gente vê, eu fico com mais medo de pensar quantas não sofreram antes e se calaram, e a gente não tem identificado.
E só pegar o gancho aqui, Gisele, rapidinho, lembrar que maio está chegando, tem 18 de maio, que nós precisamos ter uma atenção, né, à questão do abuso infantil. E, inclusive, né, Gardeane, estamos abertos a parcerias, quem quiser precisar da OAB, estamos aqui, temos um grupo forte de advogados e advogadas dispostos a ajudar. Mas é importante uma campanha de conscientização séria, porque é um dado que tem me preocupado muito hoje, é o do abuso infantil. A gente tem visto também números bem alarmantes, né, doutora? Eu acho que a mídia já vem divulgando há bastante tempo, mas a minha impressão, pelos dados levantados, é que houve, de um tempo para cá, um aumento exacerbado contra a violência contra as mulheres. Uma coisa bem interessante, eu fiz uma outra pesquisa, que inclusive foi a secretária, ela verbaliza isso, ela não esconde. Teve uma grande reunião estadual, também falando sobre a violência contra as mulheres, e foi divulgado bastante que o 180, você liga, de imediato é atendido, e ela pegou o celular na hora e disse assim, liga para mim. E não foi atendido. E passou minutos e mais minutos e mais minutos, e meia hora depois, e nada. Então, a gente precisa, mais do que propagar, mais do que divulgar, e estruturar. É essa a necessidade. Quando a delegada diz que falta um investigador, ela... Falta investigador, falta viatura, falta pessoal, você vê, uma delegacia da mulher composta, falta a delegacia da mulher. A delegacia da mulher de Presidente Dutra se resume a uma sala dentro do prédio da delegacia regional. Quando a mulher chega para ser atendida, que ela diz, eu quero falar com a equipe da mulher, com a delegada da mulher, ela já se sente constrangida na entrada. Doutora, eu fui o exemplo, né? Seu exemplo. Foi na delegacia pedindo para falar comigo, e eles, mas é o quê? O quê? Você quer falar sobre o quê? Sentiu ou não sentiu constrangida? Senti, fiquei totalmente achando, alguém está pensando que eu apanhei, alguma coisa aconteceu. Então, precisa ter esse atendimento diferenciado. A gente não tem Presidente Dutra, é uma cidade muito grande, precisa, necessita, merece um local apropriado para atender essas vítimas, minha gente. E tem o plantão, e outra, hoje começa o plantão, meio-dia começa o plantão, vai até segunda-feira, meio-dia, toda a região, todo crime ou violência na região toda, vem aqui para Presidente Dutra. Não tem equipe específica para atender esse tipo de crime. Como é que você chega numa delegacia que se resuma a uma saleta com uma delegada e uma escrivã? Aí a gente conta com o apoio ainda da prefeitura. Eu gosto de frisar que eles ainda mandaram uma pessoa para nos auxiliar na papelada do cartório, que é enorme. Então, eu tenho essa gratidão com o prefeito atual, que ele nos forneceu uma pessoa. Estou aqui pelejando, vou ver se consigo mais uma, porque a gente faz aquele trabalho. É a delegacia da mulher. Se tivesse uma pessoa para chegar e dizer, olha, passa aqui, vem cá, o que foi? A pessoa já se sente melhor. A triagem é importante. Você chega ali, às vezes você está falando com uma pessoa que não tem treinamento para atender, e a pessoa diz, diga, e tem um monte de gente ao redor, você tem que estar dizendo lá, não, é porque... a pessoa não tem estrutura. Precisa ter estrutura. Vocês não acham que o Presidente Dutra merece uma estrutura de atendimento específico nesse caso? A gente precisa dar César o que é de César. O município de Presidente Dutra, que eu parabenizo o prefeito, doou o prédio, doou o terreno. Eu participei da fiscalização do prédio, da aprovação. Inclusive, é para funcionar a delegacia da mulher, vai ter uma sala da OAB, uma sala da Defensoria, uma sala do Ministério Público, um auditório para capacitação e para eventos. E ainda não saiu, é porque é um convênio com o governo do Estado, mas o município fez a parte dele. É importante frisar e quero, inclusive, parabenizar, e estamos na expectativa e na briga para que venha, porque vai ser um atendimento regional, ele não vai ser exclusivo de Presidente Dutra. É a Casa da Mulher Maranhense, que é para funcionar junto com a Delegacia da Mulher. Pronto. E aí, para encerrar minha fala, eu acho que as meninas ainda vão falar, não sei,
nossa colega, mas de fato falta a estrutura. Foi isso que eu busquei primeiro, identificar as possíveis falhas, porque às vezes o município é cobrado, mas o Estado não está fazendo seu papel, e o governo federal não faz, e o recurso não chega, enfim. Mas a gente precisa alinhar, dar estrutura para que os profissionais eles façam esse trabalho de qualidade. Eu estou à disposição, meu gabinete está à disposição para o atendimento. A gente quer, posteriormente, fazer uma divulgação maior, para que as mulheres busquem também, nos procurem lá na Câmara. Como procuradora também preciso e quero essa parceria para que a gente atue de forma com qualidade para as mulheres. E o que tiver ao nosso alcance, realmente o nosso prefeito é sensível a todas as demandas que a gente leva, inclusive o município é o único que tem um abrigo institucional. As pessoas, até eu digo assim, que abrigo não é bom. Quando tem abrigo e tem muita criança, não está funcionando. Não é para ter nenhuma ali dentro. Porque existe uma falha. Se as crianças, se tem muita criança no abrigo, tem alguma coisa que não está certo. Mas ele se preocupou em ter esse espaço. Em Presidente Dutra, graças a Deus, antigamente ficava em famílias acolhedoras de toda forma, enfim, é outro tema, mas para a gente entender que o nosso município ele tem se destacado, garantido assim o direito das nossas crianças, adolescentes, nossas mulheres, graças a Deus, e vamos estar com fé em Deus, trabalhando ainda mais para que essas garantias elas sejam efetivadas com qualidade. É isso. Só para encerrar também aqui a minha, eu quero destacar que ao que está ao nosso alcance, ao que podemos fazer. E nós vamos começar por ele. A doutora Liliana já me procurou, já conversamos. A gente está aí, nós vamos sentar, vamos procurar as nossas magistradas, vamos montar o protocolo oficial do município para o atendimento da rede de saúde, para quando forem identificados os casos da mulher. Quando nós formos implantá-los, a gente vai fazer uma capacitação, vamos fazer um momento com todos os profissionais. Já me comprometi aqui, vamos participar desde a gênese desse projeto e eu tenho certeza que vai ser muito efetivo e vai auxiliar vocês, até porque sempre que eu falo assim, tem algum momento, depois me procuro, sim, doutora, mas como eu faço? Então, eu sei que vai ser uma dúvida que vai estar na cabeça de todo mundo e nós vamos simplificar isso, nós vamos fazer algo simples, mas muito eficaz. Deixa eu dar continuidade, você finaliza? Então, é uma gratidão estar aqui. E, assim, eu espero que vocês saiam sensibilizados com essa demanda apresentada, né? E aproveitem que vocês nos têm, de alguma forma, porque a gente pode, sim, ajudar vocês, né? Por mais que exista toda essa burocracia, pelo menos nós estamos disponíveis a ajudar vocês. Sintam-se... não quero usar a palavra responsável, mas sintam-se capazes de ajudar quem está precisando, né? Tenho esse olhar sensível. Sei que é passar por várias barreiras, mas às vezes é só o acolhimento já ajuda a mulher a ter um pouco mais de coragem. E o acolhimento, aí a gente vamos marcar um dia para falar como é que funciona esse acolhimento, porque eu participo também de um projeto, em Timon, que trabalha essa questão. E aí a gente vai entrar com justiça restaurativa e vai mostrar como é que essa mulher vai se comportar novamente, vamos colocar assim, para a sociedade, porque ela está tão destruída mentalmente falando que ela não consegue mais se enxergar nesse meio que a gente vive. Ela se sente um ser excluído de alguma forma e ela se sente culpada por viver aquilo. Então, algum dia a gente tira um momento para falar sobre o acolhimento da mulher nessa situação de violência doméstica. Quero agradecer muito a oportunidade, esse momento, dizer que a CME está de portas abertas para vocês. Eu não sou de Presidente Dutra, mas sempre que tiver demanda, eu estarei aqui, me faço esse compromisso com vocês e dizer que estamos disponíveis. Eu agradeço demais a presença de vocês. Acredito que aqui também é o primeiro passo para uma grande mudança em Presidente Dutra e que outros municípios peguem essa ideia e possam propagar essa iniciativa, porque Presidente Dutra, eu espero que seja referência sobre isso, porque órgão e pessoas capacitadas ele está tendo. Muito obrigada e tenham um bom dia a todos. Agradecer a atenção de todos e dizer que o trabalho de combate à violência
é um trabalho de muitas mãos. E que, contando com o apoio de vocês, a observação, nos chamem, procurem os superiores, mostrem, apontem a suspeita de vocês, que a gente consegue ajudar as pessoas. E é maravilhoso você olhar e ver que você conseguiu ajudar uma pessoa. É fantástico. Sabia? É fantástico. Então, a gente está à disposição. Somos poucos. Lá na DEM somos... Mas a gente tem muita coragem, muita disposição. E estamos sempre à disposição de vocês e das vítimas para fazer o que tiver ao nosso alcance, até a mais, e buscar e brigar por esse atendimento, por esse acolhimento das mulheres. Viu? Lá as portas estão abertas. Muito obrigada. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Letícia, doutora Ellen, doutora Gardeane, nossa vereadora, doutora Gisélia, pela oportunidade. A gente sabe da importância do trabalho de cada uma para a nossa sociedade, para essa mulher nossa, da nossa região, que é guerreira, trabalhadora e que merece somente amor e carinho, né? Todos nós sabemos que esse tema ele é muito relevante e atual, e muitas das vezes ele está ao nosso lado, né? E a gente às vezes passa despercebido, e é muito importante a gente estar falando sobre esse tema sempre, trazendo, e com certeza faremos novos momentos, até com mais telespectadores aqui, né? Ao vivo também, tem pessoas em casa também assistindo, né? Para que a gente possa realmente combater essa prática que não tem como aceitar mais, né? A gente sabe do sofrimento dessa mulher, quanto casa, quanto sofrimento psicológico que ela passa, tem a questão da agressão física também, e só tem uma maneira da gente conseguir combater de forma sucinta e exata, nos unirmos como instituições, seja ela saúde, educacional, jurídica, para que a gente consiga detectar o problema e o que foi muito bem falado por todos vocês, que é a questão da resolução, né? A gente viu as dificuldades que cada uma das instituições enfrenta, e imagina só, nós como instituições que estamos para ajudar, temos dificuldade, imagina a pessoa que necessita desse cuidado, né? Então, o que eu peço, nós como profissionais de saúde, como foi falado muito bem, às vezes nós somos essa pessoa que está próximo, que está lá visitando diariamente, como é o caso dos ACS, o caso dos ACE, que está naquela casa, você ter a sensibilidade de averiguar aquele problema dentro dessa casa e tornar a resolução do problema, pelo menos, mais acessível. A gente tem que saber essa maneira de abordar, não é realmente adentrar em detalhes e tudo, mas sentar, conversar com essa mulher, né, e orientá-la da melhor maneira possível. E, como a doutora Ellen falou muito bem, até a palavra é difícil, né? Desburocratizar. O processo, todos nós sabemos o quanto é complicado para essa mulher, até porque esse tema, se deixar, a gente passa um dia todo falando, porque tem várias ramificações de problemas relacionados a esse tema. E muitas das vezes, pelo menos os casos que eu presenciei, é muito complicado a mulher denunciar o cônjuge, que é quem coloca comida em casa, na maioria das vezes, e ela tem aquele pensamento, não, se eu perder ele, o que é que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Então, a gente orienta, mas a gente também, como instituição, nós temos que dar esse apoio para essa mulher, né? Um apoio psicológico, muitas das vezes, às vezes ela quer ser escutada,
Às vezes ela precisa desse parecer jurídico que vai realmente dar e garantir a segurança dessa vítima. Né? Porque muitas vezes ela fica com medo, não, eu não vou... Às vezes já aconteceu muito, eu acho que a delegada, a doutora Ellen, pode falar para a gente, pelo menos eu já presenciei vários casos, muitas vezes a mulher, naquele momento de euforia da agressão, ela vai direto na delegacia aqui, faz a denúncia, aí a polícia vai lá, pega e aí, quando pega o criminoso, vamos dizer assim, né? O agressor, isso. Ela chega em casa, aí cai aquela ficha. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Então, e aí isso acaba se tornando um vício dentro dessa vítima, né, que ela não consegue se sair, ela se torna prisioneira de uma situação. Ela acaba justamente criando uma dependência emocional e psicológica daquele agressor. Então, a gente, como instituições, nós temos que trabalhar isso e dar essa garantia e segurança para essa vítima. Então, gente, eu gostaria de agradecer também a presença de todos aqui. Gostaria também de firmar uma parceria, enquanto o tema estava sendo abordado, conversando com a doutora Liliana, porque eu gosto de ser objetivo nas coisas. Eu não gosto muito assim, por exemplo, vamos fazer uma roda de conversa. Mas o que é que essa conversa vai ajudar realmente? Não é só orientação? Não, vamos fazer algo. Aí a gente já pensando aqui de fazer um mecanismo, seja ele via papel, orientações nos postos de saúde, para que a gente possa acolher essa vítima, né? Fazer um protocolo, vamos dizer assim, de atendimento e de acolhimento, que foi muito bem falado por vocês. Então, a gente vai amadurecer, vamos sentar, vamos fazer esse dispositivo para tentarmos ajudarmos da melhor maneira possível essas vítimas. Tá, gente? Então, eu declaro encerrado, né, o evento. Muito obrigado novamente, doutoras. Muito obrigado mesmo de coração. E logo ali tem um lanche, tá? Para a gente fazer muitos aqui o de jejum. Pois tá, gente. Obrigado.